Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um canivete cuja marca ficou meio relegada ao esquecimento. É um Enlan, tá? Enlan EL08, mas que nós estamos em 2024, acho que foi 2012, ele foi o ápice da marca Enlan à época, obviamente, né? Tido como o representante premium da Enlan. Realmente é um canivete bem acabado, tem uma construção muito boa, alguma atenção aos detalhes e é muito parrudo, tá? Isso sem sombra de dúvida. É um canivete muito robusto e com um nível de acabamento muito bom. Ele, inclusive, ele me parece, se não uma cópia integral, uma inspiração em algum modelo Boker, por exemplo, e a Schrade lançou um modelo, acho que é o Schrade 104, que todo mundo acha que a Enlan copiou. Não foi, a Schrade copiou o Enlan, ou copiou o original, se é que existe esse original, da Boker, né? Mas vamos falar um pouco sobre ele, gente. Primeiro, vejam a estrutura desse canivete, tá? É um frame lock, tá? Aço, a parte do frame lock é em aço, tá? Anodizado, tá? Então tem uma tonalidade cinza esverdeado, é proteção, tá? E a contratala é G10, só que esse G10, na porção superior dele aqui, vai ficar visível, tem um liner de aço também. O liner pega mais ou menos essa região aqui da empunhadura, essa região superior aqui. Sincero e honestamente, não sei qual a função do liner, tá? Porque para o washer, não, o washer trabalha bem no G10, tá? O washer dele, que são dois, tem um em bronze e um em nylon ou teflon, tá? Pelo menos do lado de cá. Do lado de cá acho que é só um em bronze, eu não me lembro bem. Mas o que importa não é isso. O que importa é que o G10 em si não precisaria do liner só por causa de melhorar a ação dos washers, tá? O próprio G10 faria isso. Vamos a algumas medidas para os amigos terem ideia da robustez desse canivete. Espessura do G10, 5 milímetros. Então, essa tala de G10 tem 5 milímetros. Espessura da tala, ou do frame dele em aço, 3 milímetros. Então, esse frame dele tem 3 milímetros. Logo, o frame, a trava frame lock dele tem 3 milímetros. Tá? E olha lá o engajamento dela. Ele engaja 80%, 90%. Ou seja, isso aqui desengajar é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Tá? Tem um clipe de linhas retas, mais plano, tá? Arredondado. É o que eu falei, os detalhes construtivos desse canivete são interessantes, tá? Tiveram atenção ao detalhe. Então ele é arredondado, não machuca nem a palma da mão, nem a digital do dedo passando por cima. Normalmente, gente, o clipe funciona como bloqueador para evitar o overtraveling do frame, tá? Ou seja, para o frame não ir além de onde deveria. Mas a atenção desse clipe não é lá essas coisas. Quem faz essa função é esse botão aqui, que ele faz uma função dupla. Ele evita que o liner abaixe, faça um overtraveling para baixo, tá? Em direção à estrutura aqui. Então ele serve de apoio. E
Ao contrário da Lion Steel, eles podem até ter se inspirado na Lion Steel, mas foram além e melhoraram isso. Esse botão ele serve como limitador do frame lock, tá? Porque justamente na região do botão tem um recesso no frame lock de aço, uma meia-lua, um rebaixo, que se você tenta forçar o frame para fora, esse botão para o frame, tá? É lógico que não é nada assim absurdo, que vai parar realmente se você quiser forçar, mas ele evita o overtraveling, vamos dizer, cotidiano, comum, de você forçar só para destravar o canivete, tá? Então é um detalhe bem interessante. Outro detalhe, gente, que pouca gente conhece, que é importante ressaltar, porque aqui vai ficar bem claro. Vocês estão vendo esse desgaste aqui no frame, esse rebaixo, essa cavidade ou canaleta, entre aspas? Isto é justamente para permitir que, após o tratamento térmico, ele tenha esse efeito de mola. Ele tenda a voltar para a posição, e se tivesse espessura integral, seria muito duro para você voltar essa quantidade de aço. Tanto é que o rebaixo aqui, vocês vão ver, ele tem 1 milímetro só de espessura. O detalhe importante, gente, é que muitas lâminas constroem esse rebaixo por dentro, ou seja, por questão de estética, aqui por fora o frame lock fica lisinho, ajustado com a contraparte dele. E por dentro tem o rebaixo. Por que isso é errado? Porque, de novo, na física a gente sabe que a melhor forma de um pilar ter maior resistência, mesmo com menor área, é se ele estiver alinhado com aquilo que ele está suportando. Então, se esse rebaixo fosse por dentro, o alinhamento principal do frame lock não ia se dar com a lâmina, tá? Ele ia estar por fora aqui. Se o rebaixo fosse por dentro, né? Sendo por fora, olha o alinhamento básico da estrutura do frame. É com a lâmina, tá? Então isso aqui, feito dessa forma, aumenta a resistência e a eficiência do frame lock. Parece um detalhe bobo, cosmético, mas não, isso é um detalhe estrutural importante e funcional, tá? Vocês vão ver algumas lâminas com frame lock com esse rebaixo feito por dentro. E aqui por fora é lisinha a empunhadura, nivelando com o outro lado. Isso está errado, tá? Nesse canivete, esse é o correto. E, lá, olha a espessura do frame lock. Alguma dúvida de que isso é seguro ou não vai desengajar te deixando na mão? É muito robusto. Só que essa robustez toda, gente, ela cobra um preço. Ele é pesado, ainda mais tendo o frame em aço, tá? Se fosse titânio, minimizaria isso. Mas sendo em aço, do jeito que ele está hoje, esse canivete pesa 178 gramas. Por que eu digo do jeito que está hoje? Porque ele foi modificado um pouco para ganhar um pouco de habilidade de corte, tá? As linhas são mais retas, como vocês podem ver, tá? O clipe é fixado por 3 parafusos, acho que é Torx 6. Os parafusos estruturais são Torx 8, tá? Tem um pino pivô proprietário. Isso aqui você precisa de uma chave triangular, ou você pode fazer um friso nela e usar uma chave de fenda. Eu nunca precisei abri-lo, né? Porque ele é uma construção de pilar aberto, então a manutenção é relativamente fácil. O engaje na lâmina, como vocês vão ver aqui, olha lá, ele se engaja bem na lâmina, tá? O G10 é texturizado, tá? Agradável, nada desagradável para a mão, mas dá uma boa pega. O lado de cá é liso, não, em tese não teria gripe, mas quem te dá o grip do lado de cá é o clipe, tá?
juntando com o G10 de cá texturizado, ele fica uma empunhadura segura, tá? Espessura total da empunhadura é homogênea, tá? São 13 milímetros, tá? É nele todo, tá? Só vou dar uma medida daqui, só para ter uma ideia na mão de como é que ficaria. 28 milímetros e meio. É um pouquinho mais estreito aqui para o dedo indicador, tá? Pegas, todas elas são confortáveis, tá? Todas são confortáveis. Tem um jimping aqui no frame lock para ajudar você a indexar e desengajar a lâmina, tá? Tem um jimping de 2 ou 3 jimpings grandes na lâmina, casados com jimpings na empunhadura, que dá uma efetividade, dá uma boa tração para o dedão, apesar de pequeno, e ele tem esse rebaixo aqui para você encaixar o dedão, se você precisar fazer um corte com potência e precisão. O dedão ajuda nisso, tá? Tem um ligeiro afilamento no contrafio, tá? Mas não chega a ser um contrafio verdadeiro. E originalmente, gente, ele era um high flat, tá? Eu desbastei um pouco a lâmina e arredondei para ganhar habilidade de corte. Que mais que eu posso falar? O pino batente dele tem dupla função. É o pino batente para evitar a lâmina de voltar para trás, e quando fecha, você está vendo essa marcazinha aqui, no que seria quase que um finger choil aqui, né? Lógico, não é um finger choil, mas nessa posição é onde a lâmina pega no pino batente, evitando que o fio venha mais para fora, tá? Olha lá, ó. A lâmina é parada pelo pino batente. O pino batente é uma desatenção da Elan, tá? Por quê? Porque apesar dele ser robusto, ele tem uma espessura, vamos medir aqui, tem uma espessura, um diâmetro total, né, de 4 milímetros, tá? Ele é oco, porque um parafuso entra de um lado e do outro. Então, ele não é o mais resistente possível, não. Sendo que é um G10 de 5 milímetros, com um liner de aço ainda e um frame de 3 milímetros de aço, esse pino batente podia perfeitamente ser um cilindro sólido de aço aninhado só no G10 e no aço aqui, tá? O G10 aguenta isso. Mas ou por questão de design, faltou alguém que pensasse nisso, ou até por redução de custo, não sei, optaram por um pino oco. Ele deve ser espesso, tá? Mas é oco. Não é tão resistente quanto seria se fosse um cilindro sólido. A Cabal precisaria de um cilindro sólido num canivete? Na minha opinião, não. Mas se você quis lançar um canivete robusto, não custava fazer um pino batente condizente com isso, certo? Como eu falei, é todo bem acabado, todas as bordas da empunhadura são chanfradas e arredondadas. Você não tem, eu pelo menos não tive que lixar nada para manter canto vivo nenhum, tá? Chanfro e arredondamento. Então, é o que eu falei, para a época, esse era o canivete premium da Elan. A lâmina tem um formato que eu estou falando, eu acho que ele é copiado de um modelo da Bucker, mas eu não posso dar 100% de certeza, porque eu não saberia citar qual modelo. Eu sei citar que a Schrade tem um modelo 104 que é exatamente igual a esse, tá? E a Schrade se inspirou nele, não foi o contrário, não, tá? O aço é o 8 cromo 13 MOV,
com um tratamento térmico bom, tá? Ele está com um fio mais grosseiro, porque ele, como é um canivete para uso mais pesado, eu só dei o acabamento na pedra laranja. Trabalha com microfio de 15 graus, mesmo para uso pesado. Nunca teve problema de microdentes, tá? Espessura total da lâmina na sua porção que eu não mexi. Deixa eu ver aqui. Três milímetros e meio, é isso? 3,5 milímetros, tá? Eu dei uma pequena reduzida nisso. Então aqui mais para frente ele está com 3,3, mais para frente um pouco 3,2. Ele faz um distal taper bem suave, não que eu tenha dado, eu só talvez tenha acentuado um pouco isso, mas ele continua lá, ó, um distal taper discreto, tá? Distal taper discreto. Vocês vão ver que a lâmina é robusta, olha lá. Ele aguenta algumas exigências a mais, tá? Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. O paquímetro a 1 milímetro, agora ele está entrando 5 milímetros na lâmina. E é nela toda, tá? 5 milímetros nela toda. Então é uma habilidade de corte de regular para boa, tá? Para um canivete robusto desse jeito, com uma lâmina robusta dessa. Ah, Cabral, esse canivete aguenta fazer uma alavanca? Gente, se você pensar que o 8 cromo 13 MLV com bom tratamento térmico é um aço de média resistência à fratura, superior ao 440, D2 e tal, mas inferior ao 13C26, 14C28N, 420HC, etc. Mas ele está ali, vamos dizer, no meio da tabela, bem superior a S30V e tal, isso não tem nem comparação. Vamos dizer que na tabela do Dr. Larry Thomas, se o 14C28N com 60 tem uma tolerância à fratura aí de, vamos botar número absoluto, 40, o AUS 8 com 60 de dureza tem uma tolerância à fratura aí de entre 27 e 30, o que é uma boa tolerância à fratura, tá? E, aliás, a dureza, como eu falei que a Elan, à época, lançou esse canivete como o seu representante premium, a dureza desse aço, à época, eu só tinha visto semelhante, eu digo semelhante porque é até um pouco melhor, em 813 MOV, 8 cromo 13 MOV, no Spyderco Bird, cara a cara, que o meu é 61, a dureza do eu tinha falado AUS no outro, é porque são primos, é a mesma coisa, o 8 cromo é a mesma coisa do AUS, gente, desculpe. O aço desse canivete é 8 cromo 13 MOV. Na hora de citar a tolerância à fratura, eu citei do AUS 8, mas é exatamente igual, tá? Porque é o mesmo aço, entre aspas, só que um é fabricado no Japão e outro na China, tá? Mas a tolerância à fratura do 8 cromo 13 MOV na tabela do Larry fica na mesma, com 60 fica nessa faixa de 25 a 30, tá? E esse aqui tem 60 de dureza, por isso uma boa retenção de fio. A FIA que é uma facilidade danada. Ele, a US 8, essa classe de aço afia de uma forma muito fácil, tá? E quando eu digo fácil, você leva menos tempo para atingir um fio agudo. E ele aceita trabalhar com fio agudo, tá? Mas como eu falei, a desvantagem dele é o peso. Ele é pesado, 178 gramas. Quando você põe isso na cintura,
você sente nitidamente o peso dele. Mas se você quer um canivete robusto para fazer umas tarefas mais árduas, é uma das indicações, tá? Enlan EL08, frame lock com frame em aço, tá? E a contratala em G10, com um linerzinho em metade da tala de aço, tá? É o que como eu estou falando. À época era o premium da Elan, tá? É um canivete que tem muitas vantagens, mas para mim a principal desvantagem é o peso. Eu acho ele muito pesado. Até na mão você sente o peso dele, tá? Ele parece uma faca pequena de campo, tá? Então tem gente que vai falar assim, não, Cabral, isso aí é moleza e tal. Sim, se você quer um canivete para aguentar mais abusos, ele aguenta, tá? Mas ele te cobra um preço que é o peso, tá? Agora, que sem sombra de dúvida que com essa estrutura ela dá mais apoio, vamos dizer assim, para a lâmina, se você for fazer uma alavanca. Só quando eu estou falando alavanca, gente, perdão, eu estou me referindo assim, vamos supor, você tem um tampo de pedra ou de madeira numa mesa, você enfia pelo menos mais da metade da lâmina para levantar aquilo rapidamente, não é para levantar tudo e tal. Eu não estou falando em você cravar a pontinha e querer alavancar instantaneamente, porque por mais robusta que seja a ponta lá, ela é mais afilada. Se você fizer isso nessa dureza, ela vai quebrar, tá? A lâmina aguenta, por exemplo, você vamos dizer que esteja trabalhando na carcaça de um boi. Você enfiar entre as vértebras a lâmina e forçar, ela aguenta deslocar, tá? Isso ela aguenta. Ainda mais com essa estrutura da empunhadura, tá? Eu recomendo fazer isso? Óbvio que não. Canivete não é para isso. Se fosse a mesma lâmina fixa, entrar no meio de uma coluna e forçar, eu não teria problema com isso não, tá? E um canivete, mesmo com essa estrutura robusta de apoio da empunhadura, eu acho que você não precisa. Agora, se numa situação você tiver que fazer, a minha opinião é de que ele aguenta sem abrir o bico e sem bambear, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.